Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao treinamento no novo projeto de assistência técnica e equipamentos da Rio Química. Nesse treinamento específico, vamos abordar a interface de técnico com mais foco. Depois teremos treinamentos posteriores que vão abordar a interface de administrador. Primeiramente, vamos conversar um pouquinho a respeito dos objetivos. Qual o intuito desse aplicativo, por que devemos usá-lo e por que ele foi desenvolvido? Primeiramente, a gente tem que citar que essa ideia não é nova, existem concorrentes da Rio Química que possuem soluções parecidas, e o principal foco dela é facilitar a comunicação do cliente com a Rio Química, no que tange às solicitações de suporte técnico nos equipamentos que a gente disponibiliza. Então, vai sair um pouquinho da informalidade do técnico ter que disponibilizar seu número de telefone e nem sempre isso passa pela Rio Química, vai direto com uma comunicação com o técnico, isso gera uma série de problemas. Então, para facilitar essa comunicação, tanto para o cliente quanto para a Rio Química, esse aplicativo vai ajudar bastante nesse sentido. E a gente pode listar aqui alguns objetivos principais, como o controle desses equipamentos, saber exatamente quantos equipamentos existem por cliente, quantos equipamentos estão instalados, quantos estão ativos, quantos já foram inativados, por que esses equipamentos foram inativados. Ele aumenta muito mais o nosso entendimento sobre a utilização desses equipamentos por parte dos nossos clientes. Como efeito colateral também, não sendo o foco principal, a gente consegue aumentar a nossa base de clientes cadastrados no sistema. Por quê? Nem todos os clientes hoje que possuem algum equipamento da Rio Química instalado, eles são clientes finais da Rio Química. Muitas vezes eles compram através de grandes distribuidoras que essas sim são clientes finais da Rio Química. Nesse caso, para realizar as instalações, nós vamos ter a necessidade de cadastrar esses clientes. E com isso a gente consegue aumentar a nossa base cadastral. Através desse aplicativo também conseguiremos saber quais os problemas recorrentes com cada equipamento. Ou seja, talvez esse seja um dos grandes trunfos do aplicativo. Por quê? Cada vez que uma manutenção é solicitada e o técnico presta esse atendimento, ele vai ter que informar qual foi o motivo. Se ele teve que trocar alguma parte do equipamento, se ele teve que inativar aquele dispositivo por conta de um problema que já ocorreu outras vezes, a gente vai conseguindo gerar uma base de problemas que acontecem com aqueles dispositivos. E a gente vai ter como provar, a gente vai ter como mostrar em números que aquele equipamento tem um defeito recorrente, tem um defeito que precisa ser melhorado na origem, que não adianta a gente ficar lá remediando. A gente vai conseguir demonstrar muito mais facilmente esse tipo de problema para podermos melhorar os equipamentos. Também a gente vai conseguir proporcionar um controle sobre a agenda e ajudar na logística. Então, acaba um pouco com aquela informalidade do cliente realmente entrar diretamente em contato com o técnico. Muitas vezes o técnico está em uma cidade e, de repente, gera-se uma demanda em uma outra cidade, o técnico tem um deslocamento até lá, sendo que existia um outro problema na cidade que ele estava antes. Então, através do aplicativo, como ele vai gerar uma agenda, e o cliente vai poder abrir por si só e já gerar um atendimento lá para o técnico, ele vai conseguir simplesmente olhar lá e definir uma rota para ele seguir naquela semana, naquele dia, e evitar esses deslocamentos desnecessários, agilizando assim o seu trabalho. Proporcionar mais organização, Então, como a gente já explanou, o intuito também, sabendo o número de equipamentos por cliente e também quais estão ativos, quais estão inativos, a gente vai saber a localização exata deles. Temos o relato de alguns técnicos que dizem que o próprio estabelecimento mantém um pequeno estoque desses equipamentos. Ou muitas vezes esses equipamentos os equipamentos que têm algum tipo de defeito são deixados de lado e não são recolhidos. A gente vai conseguir controlar isso melhor para poder tomar alguma atitude mais eficiente a respeito desses problemas que possam acontecer. Aqui vamos discutir um pouquinho sobre o plano inicial do início de utilização do aplicativo. Primeiro a gente tem a fase de testes, que é a que a gente está agora. Já deixamos em alguns clientes rodando, só que a gente quer expandir, a gente vai expandir esse teste
para as demais regiões, para todas as regiões, né? Porque através da utilização por parte de quem realmente vai utilizar o sistema no seu dia a dia, vamos conseguir levantar ali possíveis melhorias antes dessa solução ser adotada amplamente em todos os clientes, né? Então, a gente conta com a colaboração de todos vocês que vão utilizar o sistema para testá-lo à exaustão, verificar junto ao cliente possíveis pontos de melhorias, né? E vocês também nos passem as informações que vocês acharem necessárias que a gente acrescente, ou retire, ou modifique, né? E a gente vai buscando, assim, um aplicativo cada vez melhor para o trabalho de todo mundo, seja para o técnico, seja para o cliente, seja para a equipe de administração da Rio Química. Em seguida, a gente vai partir para a fase de implementação, onde os dispensadores diluidores, a princípio, que saírem da Rio Química, eles já vão levar esse QR Code, né, a etiquetinha, que eu vou explicar a respeito dela na sequência, já vai sair daqui da Rio Química com essa etiqueta colada para que o técnico consiga finalizar o cadastro quando ele for fazer a instalação, né? Então, no primeiro momento, a gente vai disponibilizar algumas etiquetas para cada um de vocês, e vocês vão colando em equipamentos que já estão no cliente. No segundo momento, os equipamentos novos já vão sair com essa etiqueta. Aqui a gente vai explicar um pouquinho sobre os diferentes atores, né, as pessoas que participam desse processo. Nós temos os administradores, que eles são os responsáveis pelas criações e atribuições de atendimentos, né? Os atendimentos eles não vão ser atribuídos de forma automática, pelo menos não nesse primeiro momento. Então, toda vez que um cliente abre um chamado, ele cai numa central e, através dessa central, o administrador atribui esse atendimento a algum dos técnicos disponíveis para aquela região. A verificação de cadastros, né? Então, toda a criação de novos atendimentos para cadastro de novos equipamentos e cadastros de novos clientes também passarão pelos administradores. E, lógico, prestar um auxílio aos técnicos. Os técnicos são responsáveis por complementar o cadastro dos equipamentos, ou seja, a partir de uma nova instalação, o técnico leva o equipamento até o cliente, faz a instalação normalmente e complementa com algumas informações adicionais, como o endereço interno do cliente. Por exemplo, ele vai cadastrar um dispensador novo e esse dispensador fica próximo ao relógio de ponto do segundo andar do cliente X. Ele vai dar essas informações, porque quando o cliente abrir uma solicitação, ele já vai receber essa informação completa, sabendo exatamente aonde ele deve prestar aquele atendimento, encurtando bastante o trabalho do técnico em ter que localizar esse dispositivo dentro do prédio do cliente. Ele também vai realizar e prover parecer dos atendimentos, ou seja, é aquilo que a gente já explanou no início, que todas as medidas tomadas pelos técnicos, seja a inativação, seja a troca de uma peça, seja apenas uma vistoria, sejam todas catalogadas. O cadastro, o setor de cadastro, vai ser responsável por cadastrar os clientes que não estão listados no sistema, ou seja, é aquilo que a gente falou, os clientes dos nossos clientes que não existem hoje na nossa base, precisam ser cadastrados, e quem vai fazer isso é o cadastro. Clientes. Eles são os que, de fato, realizam a abertura de chamados para manutenção dos equipamentos, né? Algum equipamento que apresenta um defeito, eles abrem o chamado. E para receber e executar chamados de reabastecimento de equipamentos. O aplicativo também possibilita que alguém, pode ser um cliente daquele hospital, um paciente mesmo, solicite o reabastecimento de determinado equipamento e é enviado, então, para um e-mail cadastrado a necessidade de que aquele equipamento seja reabastecido. É óbvio que a gente vai passar com mais detalhes sobre isso na parte prática. Agora vamos dar início à demonstração propriamente dita do aplicativo. A fase prática, vamos começar aqui acessando a aplicação web, né, através de um notebook, sendo que ela pode ser acessada através de um dispositivo móvel também. Como dito anteriormente, esse treinamento tem por foco, sim, a interface de técnico, porém aqui, para gerar um novo atendimento, a gente vai precisar entrar na interface de administrador primeiro. A intenção aqui, nesse primeiro momento, é criar um agendamento novo de instalação, né? Então, aqui a gente vai conseguir gerar uma demanda de instalação em um cliente. A gente vai usar um cliente de teste aqui, que vai ser a própria Rio Química.
né? E todos os agendamentos que forem de uma instalação normal, eles vão precisar da criação, né, desse agendamento aqui na interface de administrador. Detalhe, né, mesmo que não seja uma instalação propriamente dita, seja apenas uma visita a um cliente para colar etiquetas em equipamentos que já estejam em uso, é necessário que exista um agendamento de instalação, porque senão ele não vai liberar o agendamento na interface do técnico para que ele possa acessar e fazer o cadastro dos equipamentos, certo? Os dados de acesso, tanto link como dados de login e senha, serão enviados por e-mail para vocês. Existe um detalhamento em PDF de todo esse treinamento, de todas as partes, todas as etapas, todas as interfaces, estão em um manual por escrito, que será enviado a vocês. Então, aqui rapidamente, vamos passar, não vamos dar muito detalhe aqui, até porque não é o foco, apenas vamos criar um atendimento de teste. Selecionando o cliente, que vai ser a Rio Química. O técnico aqui eu vou selecionar um técnico de teste. A data aqui, essa data, ela é basicamente, realmente para facilitar uma ida organizada ao cliente, né? Então, por exemplo, a gente sabe que os equipamentos para aquele cliente vão estar prontos em determinada data. Então, é óbvio que a gente vai agendar esse atendimento apenas posterior àquela data. Porém, vai ter alguns casos que essa data não vai bater muito com a previsão do técnico, com a agenda já definida do técnico. Não tem problema nenhum, tá? Ela só está aqui para ajudar, não se prendam muito a ela. Vamos selecionar aqui instalação e realizar o cadastro. Perfeito. O que acontece nesse momento? É interessante a gente vir aqui. Esse aplicativo, na verdade, ele não é um aplicativo, ele é uma aplicação web. Qual que é a diferença? Ele não é instalado no smartphone. O que isso implica? Nesse caso, não tem notificações, ou seja, não vai chegar uma notificação informando que um novo atendimento chegou e tal. Para contornar esse problema, para que não seja necessário que o técnico fique 100% do seu tempo com o aplicativo aberto, as notificações elas foram transformadas em e-mails. Então, sempre que um agendamento é aberto e um técnico determinado é vinculado, esse técnico recebe um e-mail avisando que realmente tem uma nova demanda vinculada ao seu usuário, certo? A gente pode ver aqui, eu estou no e-mail de tecnologia, que é o técnico de teste que eu vinculei àquele atendimento, e aqui tem o e-mail informando que tem um novo agendamento, esse agendamento é na Rio Química, nesta data, o tipo é uma instalação e aqui as informações do cliente, certo? Ok. Agora, vamos passar por uma explicação a respeito da etiqueta. Vamos mostrar alguns detalhes dela, o que a gente pode extrair de informação da etiqueta e, posteriormente, vamos mostrar a instalação propriamente dita. Agora vamos à interface do técnico. Vamos fazer o login com o técnico de teste. E aqui nós já podemos visualizar o atendimento que a gente acabou de abrir lá pela interface do administrador. Então, o que é importante observar aqui? O técnico ele vai poder ter acesso de forma simplificada, antes de aceitar o atendimento, qual que é o cliente, né? Qual é o tipo de atendimento, se é uma instalação, se é uma manutenção, a data e a hora que foi inserida pelo administrador e o local, né? O local aqui do endereço do cliente. A gente aceita, a gente pode negar também, essa função negar, ela é importante porque, por exemplo, se o administrador, uma vez que ele não saiba que o técnico está de férias,
e atribui um chamado a esse técnico, ou esse técnico está indisponível naquele momento ou para aquela região, ele pode negar aqui esse atendimento informando a justificativa, que essa justificativa chegará para o administrador para que ele possa destinar esse atendimento a um outro técnico. Então aqui a gente aceita, confirma, e nesse momento, depois a gente até mostra ou deixa evidenciado no manual, escrito, que o técnico, o administrador, ele recebe um alerta por e-mail também que o técnico aceitou esse atendimento. Nesse momento, o atendimento ainda não foi iniciado, né? A gente precisa acessar esse atendimento quando estiver no cliente, ou seja, a gente aceita a qualquer momento, mas para a gente acessar o atendimento, obrigatoriamente o técnico precisa já estar no cliente. Por quê? Quando a gente acessa esse atendimento, começa a contar um tempo para a gente determinar a média de tempo que um atendimento demora, uma instalação demora, uma manutenção demora. Então, a partir do momento que a gente clica em acessar atendimento, é interessante que o técnico já esteja em frente ou no local da instalação. E aqui a gente chegou na tela já de cadastro de um novo equipamento. As informações são repetidas aqui, justamente para a gente fazer a conferência, e a gente vai poder ler o QR Code e realizar a instalação. Porém, agora vamos para a demonstração de como a colagem deve ser feita, ou seja, algumas orientações do local onde a etiqueta deve ser colada, a forma que ela deve ser colada e algumas informações importantes sobre as especificações da etiqueta em si. E essa aqui é a etiqueta que vamos utilizar. Ela é composta basicamente pelo número de série que vem aqui em cima, o QR Code, que é onde a gente vai fazer as leituras, a instrução para o cliente, né? Aqui a instrução é bem clara: solicite o reabastecimento ou manutenção de equipamento escaneando o QR Code acima com seu smartphone, o logo da Rio Química e o telefone do saque para contatos e esclarecimentos. Então, algumas instruções aqui para colagem. Lógico, a gente vai demonstrar nesse equipamento aqui, mas existem diversos outros já utilizados hoje em dia, mas a instrução normalmente vai ser bem parecida para todas elas. Né? A gente busca sempre colocar, por exemplo, nesse aqui é a capa dele praticamente todo o corpo, então não tem mistério. A gente tem que buscar colocar em algum lugar de fácil acesso, ou seja, aqui para o cliente ficaria um pouco ruim dele localizar e fazer a leitura com QR Code. A gente tem que sempre levar em consideração que ele vai ter que colocar o celular aqui, ele tem que ter um espaço para olhar o celular e conseguir fazer a leitura. Então, em cima aqui seria um local ideal, ao lado seria um local ideal. E a gente tem que orientar também, por exemplo, aqueles equipamentos que possuem uma tampa de acrílico, a gente colhe na parte de plástico, tá? Não colar na parede em hipótese alguma, não colar em painéis, se esses painéis existirem, se ele for se ele não estiver na parede, se ele estiver naquele painel que a gente pode arrastar. Por quê? O QR Code ele tem que ser vinculado ao equipamento. Então, por exemplo, se esse equipamento dá defeito e ele tem que ser movido para um outro local, ou ele tem que ser realmente tirado de funcionamento, o QR Code tem que morrer junto com o equipamento, ou seja, ele não pode ser deixado na parede para um outro equipamento ser utilizado, ou deixado nesse painel para um outro equipamento vir ser acoplado no mesmo painel. Então ele tem que ir sempre junto com o equipamento, ok? Também evitar de colar em locais de difícil acesso, por exemplo, levantar a tampa aqui e colar por dentro também não facilita para o cliente, seria bem ruim para o cliente fazer a leitura nesses casos, certo? Então vamos fazer a colagem aqui. Algumas outras considerações enquanto a gente cola aqui. Nos nossos testes iniciais, nós detectamos que, apesar dessa etiqueta, ela não é feita de papel, ela é feita de um plástico, então não tem problema se molhar a água aqui, não vai ter nenhum tipo de problema. Só que com álcool, em algumas regiões, por exemplo, dentro de salas cirúrgicas ou ambientes que precisam de uma lavagem um pouco mais forte, né, um pouco mais eficiente, com produtos mais pesados, né, ele acabava saindo. Né? Então
gente buscou uma outra solução e hoje, mesmo com álcool, mesmo com água, a tinta não sai, ele não rasga, esse material não rasga, então ele é bastante durável. É óbvio que em alguns casos, com o fator de tempo, com a limpeza constante com álcool, a etiqueta pode se desgastar. Nesse caso, existe a possibilidade da gente pedir uma reimpressão dessa etiqueta. Aí sai com o mesmo código, né? E aí a gente pode vir aqui e colar ela em cima novamente, né? Que já vai estar com um cadastro vinculado. Então agora vamos para o aplicativo para finalizar a instalação. Então aqui a gente vai fazer a leitura do QR Code, lembrando que também em casos em que o QR Code está bastante prejudicado, a gente consegue digitar o número de série aqui neste campo, né? Mas vamos optar aqui pela leitura do QR Code, né? Claro, vai variar de smartphone para smartphone, porém aqui no smartphone Samsung, nativamente ele já possui um aplicativo para leitura de QR Code. Em celulares como o Motorola, é só abrir a câmera e ler diretamente o QR Code que ele já vai funcionar. Em alguns outros também é necessário baixar um aplicativo de terceiros. Mas em todo caso, em caso de dúvidas, podem entrar em contato com o Departamento de Tecnologia da Informação da Rio Química, que a gente vai orientar em como essa leitura pode ser feita. Clicando aqui, a gente já vai para a câmera e posicionamos sobre o QR Code. Ele vai abrir aqui no navegador. E aí a gente já pode prosseguir com a instalação. Ele vai listar aqui o número de série desse equipamento, o tipo dele, que aqui a gente vai acrescentar mais tipos como de lidor, que não está listado ainda, o local. Então aqui a gente vai colocar aqui no banheiro masculino, primeiro andar, lado direito. Por quê? É importantíssimo que essa informação seja o mais detalhada possível. Por quê? Isso ajudará os técnicos numa possível visita para manutenção, né, que eles localizem mais facilmente. Você tem que procurar alguém do hospital para orientá-los qual equipamento está com defeito. Se essa descrição estiver bem feita, é muito mais simples que essa localização seja feita mais rapidamente. E por fim, essa parte aqui durante a instalação, a gente vai ter que buscar um responsável no hospital para ver quem a gente pode informar a respeito de novas solicitações de reabastecimento. O reabastecimento ele não vai ser feito pelos técnicos, né? O reabastecimento ele vai ser feito pela própria equipe do hospital. É claro que aqui, isso varia de caso a caso, se o reabastecimento já seja feito por alguém da nossa equipe, também é possível colocar os e-mails aqui. Para efeito de teste, né, que a gente vai mostrar o e-mail que chega para essa pessoa em um reabastecimento, vamos colocar aqui um e-mail meu mesmo aqui para a gente receber e poder visualizar esse alerta, né? A gente pode colocar outros e-mails aqui através da separação com vírgula. Dessa maneira. E por fim, só clicar em enviar. O cadastro é realmente bem simples, né? E agora ele vai retornar para aquela tela anterior, onde a gente pode fazer a leitura de um novo QR Code e assim sucessivamente, até a gente finalizar a instalação de todos os equipamentos daquele cliente, né? Então, aqui pode ser 1, 2, 3, 50 equipamentos a gente pode fazer em cima do mesmo atendimento, né? Se esse atendimento for finalizado, por exemplo, se a gente já cadastrar aqui os equipamentos e clicar nesse botão azul, ele automaticamente finaliza o atendimento e a gente não pode cadastrar mais nenhum equipamento nesse mesmo atendimento. Seria necessário o administrador abrir uma nova demanda para a gente poder acessá-la e continuar o cadastro. Então, nesse caso aqui, a gente vai cadastrar apenas esse. Já cadastrei, né? Aqui ele informa, após essa confirmação, você não poderá mais cadastrar equipamentos para este atendimento. E a gente confirma. Cadastro finalizado com sucesso.
E aqui a gente confere, né, os dados e finaliza o atendimento definitivamente. Equipamento cadastrado. Então aqui a gente observa que a lista de agendamentos é atualizada, então aqueles atendimentos finalizados, 100%, eles somem dessa lista, para não atrapalhar a visualização e a organização do técnico. A simulação de como um atendimento é aberto, uma solicitação de manutenção é aberta por parte do cliente. Então, vamos fazer a leitura do QR Code. O QR Code, obviamente, já cadastrado. Abrir o navegador. E essa aqui é a interface que o cliente tem acesso. Ele consegue ver as informações do próprio cliente, né, o nome do cliente, o número de série do equipamento, o tipo de equipamento e a localização para que ele possa confirmar. Aqui ele solicita um reabastecimento, lembrando que a solicitação de reabastecimento chega para o próprio responsável do hospital, aqueles e-mails que foram cadastrados na etapa anterior, e a solicitação de manutenção será enviada diretamente para o sistema do administrador, para que ele possa vincular um técnico posteriormente. No caso, a gente vai simular a solicitação de uma manutenção. O procedimento para a gente solicitar um reabastecimento ele é bastante parecido, tá? Depois a gente só envia para vocês o modelo do e-mail que chega para o cliente. Então, clicando aqui novamente em manutenção, solicitar. Pronto, solicitação realizada com sucesso. Agora, vamos voltar para a interface do administrador para verificar como esse atendimento chega para ele. E aqui a gente pode visualizar o atendimento que foi aberto agora pela interface do cliente. Então, aqui vem as informações, o número do atendimento, o cliente, o endereço do cliente, qual foi o equipamento e aonde ele está localizado. Tá? Então, vamos voltar lá para a interface do administrador. Vamos organizar aqui por atendimento para acharmos o atendimento 042, que é o que a gente abriu agora, e vamos editá-lo. Não vou passar com muitos detalhes por aqui, porque a ideia é realmente mostrar a usabilidade por parte do técnico. Aqui a gente vai selecionar novamente o nosso técnico de teste, fornecer uma data, o mesmo princípio apresentado anteriormente, e aqui já está listado o equipamento em questão, certo? E vamos dar um editar, um tipo reparo. Ok? Atendimento vinculado com sucesso. Se a gente for no e-mail agora do técnico, prontinho, já chegou aqui a solicitação de manutenção no equipamento. Então aqui a gente já pode verificar o e-mail que foi enviado para o técnico, né, com todas as informações, qual é o cliente, a data estipulada pelo administrador, o tipo de atendimento, que é um reparo, as informações do cliente, ou seja, o endereço dele, e as informações do equipamento em si, número de série e o local. Por isso que ele é importante, tá? Agora o técnico já sabe qual o cliente, o endereço dele e o endereço dentro do cliente para conseguir localizar o equipamento. Agora vamos voltar para a interface do técnico. E podemos observar que o atendimento 42 está listado para ele. Aqui novamente temos as mesmas premissas, podemos negar o atendimento, nos casos que a gente já comentou, e aceitá-lo, que é o que eu vou fazer aqui. Também as mesmas informações, cliente, o tipo, a data e a hora, o local e a localização do equipamento. Essa aqui é a novidade que mostra já a localização aqui. Aceitar, confirmar. Perfeito. Agora, acessando aqui novamente, lembrando, né, é sempre bom reforçar
que o acessar atendimento deve ser feito apenas quando você já estiver próximo ao equipamento para fazer a manutenção, porque aqui já começa a contar o tempo. Então, vamos acessar o atendimento. E aqui caímos na mesma tela. Também é possível digitar o número de série ou fazer a leitura do QR Code. Para facilitar, vamos fazer a leitura do QR Code. Mesmo equipamento. Leitura realizada. Vamos abrir no navegador. E pronto. Aqui a gente pode, mais uma vez, conferir as informações, atendimento 42, o local, o número do equipamento e a descrição, e iniciar aqui o atendimento. É interessante que a gente inicie aqui. Nesse momento aqui, as mudanças, as alterações, a manutenção em si deve ser feita. Então, nesse caso, após a manutenção, a gente tem que dar um diagnóstico para aquele equipamento, né? Aqui a gente tem alguns pré-cadastrados, mas talvez aqui seja um dos pontos que a colaboração de vocês seja interessante, né? A partir do momento que a gente vai utilizando, a gente vai descobrindo novas opções aqui e vocês vão passando para a gente poder acrescentar dentro do aplicativo, né? Então aqui a gente pode colocar que o equipamento está em perfeitas condições, não houve manutenção, o equipamento precisou ser reparado, né? Então alguma ação foi tomada aqui, o equipamento necessita de reparo, mas não foi feito. O que seria isso? O equipamento precisava de reparo, mas as peças que você precisava para aquele reparo não estão disponíveis no momento, né? Então esse atendimento não vai ser finalizado, né? E o equipamento danificado sem reparo. Nesse caso, a gente vai dar baixa nesse equipamento posteriormente, né? Então aqui a gente vai equipamentos em condições, em perfeitas condições, sem manutenção. Na verdade, aqui vamos selecionar o que precisou ser reparado para a gente poder complementar aqui em outras informações. Aqui é interessante que o máximo de detalhes seja apresentado. Então, por exemplo, troca da tampa de acrílico, ou a gente pode colocar, sei lá, troca do suporte, troca de parafuso, etc. O máximo de detalhes possíveis, ok? E aqui, por final, enviar. E aqui a gente vai finalizar o atendimento. Nesse caso, a gente pode finalizar o atendimento porque, diferentemente da instalação, cada atendimento de manutenção ele é único. Não existe um atendimento de manutenção que vincule vários equipamentos em um mesmo atendimento, certo? Aqui a gente pode ver que a lista de agendamentos foi atualizada e nenhum equipamento, nenhum agendamento é listado mais para o técnico. Aqui, aproveitando, já que a gente já está nesse equipamento aqui, vamos mostrar a função aqui de edição das informações do equipamento. Clicando aqui, por exemplo, supondo que a gente constatou que fez uma inserção de informação incorreta, ou que a gente precisa alterar a informação ou o local de um equipamento, a gente clica nesse botão, faz a leitura do QR Code, abriu no navegador. E aqui estão todas as informações. Claro que a gente não pode editar o número de série. O cliente a gente até consegue editar, porque o equipamento pode ser movido de um cliente para o outro. A descrição a gente consegue alterar também. Então, por exemplo, modelo do dispenser, para facilitar a localização, mudar a localização aqui.
E o e-mail aqui também a gente pode acrescentar novos, alterar esse, apagar o atual, inserir um ou mais, né, e-mails aqui, separados sempre por vírgula, e a gente atualiza o equipamento aqui para ele concluir as modificações. Pronto. Esse equipamento acabou de ser atualizado com sucesso. Para finalizar, então vamos demonstrar aqui rapidamente como o administrador ele consegue abrir uma solicitação, um agendamento de uma manutenção preventiva. Durante o estudo que nós fizemos, né, a entrevista a alguns dos técnicos, a gente viu que os supervisores acabam solicitando uma visita do técnico no hospital para que ele verifique uma quantidade ou todos os equipamentos daquele cliente, para verificar preventivamente se algum deles precisa de manutenção. Para isso também a gente vem aqui em agendamento preventivo e vai fornecer algumas informações. Vamos selecionar o cliente, aqui no caso Bioquímica. É aqui que entra o cadastro, viu? Se a pessoa que estiver gerando atendimento não encontrar o cliente aqui, ela deve solicitar a equipe do cadastro através do e-mail cadastro@rioquimica.com.br. Né, mais informações também podem entrar em contato com a TI para a gente orientar vocês, mas basicamente enviar os dados, né, principalmente o CNPJ e a descrição do cliente, aqui o endereço do cliente, basicamente apenas o CNPJ, que as demais informações nós conseguimos aqui através do site da Receita. Né? Então, clicando aqui para selecionar o cliente, selecionamos o técnico de teste aqui novamente, a data e quais equipamentos. Aqui a gente pode selecionar todos os equipamentos, então todos os equipamentos daquele cliente devem ser verificados, ou a gente pode selecionar alguns específicos. Vamos selecionar 2 aqui e cadastrar para que esse atendimento chegue ao técnico. Perfeito. Atendimento agendado com sucesso. Agora vamos à interface do técnico para que possamos ver como isso é feito lá. E aqui, na interface novamente do técnico, a gente pode verificar os 2 atendimentos aqui. Por que são 2 agendamentos? Porque foram 2 equipamentos selecionados. Como a gente disse, a manutenção por equipamento gera apenas um agendamento, ou seja, para acessar cada um dos equipamentos, vamos ter um agendamento aqui. Então, temos os 2 listados, a gente vai fazer um por um. Então, aceitando. Vamos aceitar os 2 já. Esse aqui já está correto. Vamos para o próximo. Então aqui vamos acessar o atendimento do primeiro. A gente já sabe onde ele é, na copa do segundo andar, como descrito na tela anterior. A gente faz a leitura do QR Code desse equipamento. Aqui, preventivo ao local, o número do equipamento e aqui a posição dele. Iniciar atendimento. Ó, confirmando o tempo do atendimento, começará a ser contado, só terminará quando você finalizar o atendimento. Então, é aquilo que a gente já explicou anteriormente, para gerar um tempo médio do atendimento. Perfeito. Aqui ele vai dar a tela de diagnóstico. Então, após as análises feitas, né, se o equipamento está necessitando de algum reparo mesmo, ou se o equipamento está em perfeita condição, porque na preventiva isso vai acontecer muito. O equipamento vai estar ok, então nesse caso a gente coloca que é a manutenção preventiva normal, não gerou nenhum tipo de ação de reparo, tá? Mas aqui também a gente pode falar que o equipamento foi reabastecido, se o técnico já passou para a preventiva e reabasteceu, o equipamento precisou ser reparado, o equipamento necessita reparado, mas não foi feito,
O equipamento danificado sem reparo, que aí a gente inativa o equipamento. Aqui, manutenção preventiva. Vamos informar que foi um teste e está tudo ok. Enviar. Finaliza. E nesse momento aqui que o tempo para de ser contado. Sucesso ao finalizar. Voltando à lista, a gente permanece com esse aqui. A gente vai para o próximo equipamento, onde ele é corredor dos banheiros, segundo andar, lado da copa. Então a gente se dirige até lá. Também é possível que a gente compare, né, clicando aqui em acessar atendimento, né, pode ser que por algum problema de cadastro e tal, o número de série seja diferente. Isso não é tão comum acontecer, ou diferente da localização vinculada, mas pode ser que aconteça. Nesse caso aqui a gente vai... Opa! Essa opção aqui de procurar é só quando a gente preenche o número de série do equipamento aqui. Né? Nesse caso a gente vai fazer a leitura do QR Code mesmo. Fez a leitura. Opa. Abrir o navegador. Confere, né, novamente, aqui a gente pode conferir o número de série, como havia dito, né? Então aqui final 02, iniciar atendimento. A gente vai realizar, né, o técnico aqui ele realiza toda a avaliação do equipamento, né, verifica se tem carga, se verifica se existe alguma manutenção que pode ser realizada, né, e seleciona o diagnóstico, o mesmo diagnóstico que a gente viu anteriormente. Nesse caso também está tudo ok. Então, tudo ok com o equipamento, a gente envia e vai finalizar a manutenção preventiva nesse cliente, a partir do momento que a nossa lista de atendimentos, de agendamentos, será atualizada e vamos verificar que nenhum equipamento mais está listado. Perfeito. Mais uma informação, né, que eu até esqueci de comentar anteriormente. O número de série ele é composto, para vocês até entenderem um pouquinho melhor, ele é composto pelo número do ano, então no caso desse 21, então 05 104 009 24 seria o código do produto, ou seja, esse código aqui se refere a um dispenser automático. Então, dentro do sistema Proteus, se a gente for lá digitar no código do produto esse código listado aqui, ele vai trazer exatamente que é um dispenser automático. O resto, essa quantidade de zeros aqui, ele faz parte do número, código de série mesmo, ou seja, são números aqui que eles vão sendo preenchidos e atualizados de acordo com os novos cadastros. Esse aqui, no caso, tem final 02, ele foi o segundo equipamento impresso, o segundo código impresso pelo sistema referente ao dispenser automático. E assim sucessivamente até preencher essa quantidade de zeros aqui. Então a gente deixou um espaço bem grande para cadastrar inúmeros equipamentos.